Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série O Evangelho de Jesus, dessa vez lendo de Mateus 16 em diante. Lembrando que a nossa série tem o intuito de trazer de uma forma mais pura possível os ensinamentos do Mestre Jesus, sem que a forma que vamos trazer nos prenda a nenhuma religião, a nenhum sistema religioso, né? Não queremos que vocês, nem que nós, sejamos presos a nenhum sistema religioso, enriquecendo seus líderes e enriquecendo os próprios sistemas, sendo manipulados pelos ensinamentos bíblicos. Por isso nós focamos somente nos ensinamentos de Jesus, né? Dentro do Evangelho. Porque Jesus sim nos liberta, liberta a nossa consciência, liberta a nossa alma. Então vamos começar. Peço a todos que deixem seus likes, né? Apertem o sininho para saber quando vem novos vídeos e compartilhem, comentem, né? Façam suas perguntas, deixem temas para que nós possamos abordar, né? Mas, preferencialmente, compartilhem nossos vídeos. Compartilhem nossos vídeos para podermos ampliar a consciência de cada vez mais pessoas possíveis. Mateus 16. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando Jesus, no caso, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma pergunta feita por Jesus, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceu-lhes levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Jesus aqui, ele novamente, né, como eu disse no vídeo anterior, ele frisa aqui que ele não veio falar de coisas materiais. Quando ele se refere a pão, ele está se referindo a coisas materiais, né? Mas ele não veio falar desse tipo de coisa. Ele veio trazer o pão, ou seja, o alimento da alma, o alimento espiritual. E os fariseus e saduceus ensinam coisas voltadas, presas à materialidade. Continuando. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terás sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terás sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, vemos aqui que Jesus chamou, Pedro de Satanás, arreda, Satanás. Por quê? Não porque ele estivesse incorporado com o espírito ruim, não porque ele fosse o próprio Satanás, mas porque ele estava indo em oposição à vontade de Deus. Ele estava com medo. E Jesus não tinha medo do que ia acontecer com ele. Continuando. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse é um grande ensinamento. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que isso significa? Todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos passar pelas fases, vamos dizer assim, que Jesus está passando aqui na Bíblia. Todos nós vamos passar por fases difíceis na vida, fases de perseguição, fases de doença, fases de problemas de relacionamento, financeiro, etc. E Jesus aqui diz, quem quer vir após mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a vontade do próprio ego. Muitas vezes, nós, ao passar por um problema, nós vamos querer fugir desse problema. Fugir. Algumas pessoas fogem do problema, por exemplo, de uma relação amorosa, etc., fugindo da relação, se separando. Outras pessoas fogem dos problemas, se agarrando a vícios, a drogas, ao mundo, ao que o mundo ostenta, se agarrando a festas, a curtição, e esquecendo da sua própria evolução espiritual por isso. Então, quando Jesus fala negar a si mesmo, está falando negar a própria vontade do ego. E quando nós negamos ao ego, nós sofremos. Por isso ele diz, carregue a sua cruz e siga-me. Porque nós teremos que carregar a nossa cruz. Teremos que passar por diversos problemas e superar esses problemas, para então evoluir. E continuando, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la.
O que significa isso? Salvar a vida espiritual. Para salvar a vida espiritual, devemos desfazer, entre aspas, da vida física. No sentido de desfazer, no sentido de desapegar. Não devemos ficar apegados às coisas materiais, não devemos ficar apegados a sentimentos materializados, né? A orgulho, egoísmo, vaidade, ostentação, né? Cobiça e várias coisas, e vários sentimentos materializados. Então devemos nos desapegar das coisas. Devemos aprender a conviver no mundo, mas sem deixar que nós sejamos escravos desse mundo em que vivemos. Então, por isso que ele diz: quem quiser salvar a sua vida, ou seja, salvar a vida espiritual, perdê-la a vida física. E quem perder a vida por minha causa, ou seja, por causa dos ensinamentos, seguindo os ensinamentos do Cristo, achá-la espiritualmente falando. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Olha aí, ele já falou mais nitidamente. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Que aproveitará o homem se ficar preso ao mundo, se ser escravo do mundo e perder sua alma? Que adianta você ter uma vida só? Nós sabemos que existe a reencarnação, que existem vidas nos campos espirituais, né? Vidas mais além, no pós-morte. E o que adianta nós ficarmos presos somente nessa vida aqui e não evoluirmos, não nos expandirmos para as outras vidas? Não vai adiantar nada. Vamos somente sofrer se ficarmos presos somente em uma vida. E ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cada um conforme as suas obras. Isso já acontece. Não é preciso Jesus voltar para acontecer. Isso aqui é uma interpretação, é uma palavra falada para criar impacto mesmo, né? Quando eu voltar, eu vou recompensar cada um segundo as suas obras. Não, não é quando ele voltar. A todo momento, nós somos recompensados pelas nossas obras. Por quê? Porque Jesus já está aqui. O Espírito dele já está aqui. Ele corporalmente, fisicamente não. Mas o Cristo cósmico, né? O Espírito crístico já se encontra aqui unido a cada um de nós. Então nós somos recompensados de acordo com o que fazemos. Se você planta, você colhe, né? Em verdade vos digo que algumas aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, vemos que Jesus usou de palavras fortes, né, para impactar mesmo, para trazer o ensinamento de uma forma rígida naquela época. Porque muitas pessoas daquela época, todas as pessoas daquela época já morreram. Não encontramos nenhum discípulo dele até hoje, né? E ele diz aqui que vai voltar e um deles e alguns deles não experimentarão a morte. Ora, todos morreram. Então, Jesus estava mentindo? Não, ele só usou de uma palavra forte para poder trazer o ensinamento. Vamos continuar aqui em Mateus 17. Vamos fazer 2 leituras hoje. 6 dias depois, né, continuando, 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular
a um alto monte. Então Jesus pegou 3 pessoas e os levou em um monte bem alto, né? E foi transfigurado diante deles. Ou seja, o seu corpo, o seu rosto, né, se modificou, se transfigurou, tomou uma forma resplandecente, luminosa. Continuando, e foi transfigurado diante deles, seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ora, vejamos aqui, vamos destrinchar o texto. Apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Ora, Moisés já tinha morrido. Se pegarmos aqui o Velho Testamento, nós vamos ler sobre a morte de Moisés. Elias foi levado por uma carruagem de fogo, mas, ao mesmo tempo que ele foi levado pela carruagem de fogo, isso significa que ele passou de um plano espiritual para o outro. Ele não continuou no mundo físico. Então, Elias também não estava aqui fisicamente. Então, o que apareceu ali foi um espírito dos dois. Né? Vejamos claramente que Jesus aqui conversa com uma pessoa que já morreu. Ora, se fosse realmente proibido Jesus conversar fosse proibido às pessoas, nós, conversarmos com os espíritos dos mortos, e fosse impossível isso acontecer, isso jamais tinha acontecido aqui na Bíblia, aqui com Jesus fazendo isso. Então, vamos continuar. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra será para Moisés, outra para Elias. Olha, a questão foi tão materializada, o aparecimento desses espíritos foi tão forte, que quem não entendia queria fazer uma tenda para eles. Falava ele ainda, continuando. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ouviu. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais, ou seja, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só Jesus. Então, eles viram o espírito de Moisés e Elias. Porém, eles não entenderam, até certo ponto, que aquilo ali era uma manifestação espiritual. E queriam fazer tendas, né, para aconchegar as pessoas ali. Vamos continuar. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, se necessário que Elias venha primeiro? Ora, então vejamos que existia uma promessa, né? Existia uma profecia que Elias ia voltar. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus falara a respeito de João Batista. Ora, então vejamos que Jesus falou que Elias já veio e que Elias era o João Batista. Se pegarmos outro texto em outro evangelho aqui,
vamos ver que Jesus fala, João Batista é Elias, né? Afirmando. Então, como João Batista poderia ser Elias, se Elias já tinha partido há muito tempo atrás? Só um fato de reencarnação explica isso. Porque vejamos, vamos pegar a história de Elias. Elias matou e mandou matar um monte de gente decapitada. Elias volta como João Batista e morre também decapitado. Isso é uma prova de karma, tá? Isso mostra pra gente que ocorreu uma reencarnação e um karma. Então vamos continuar. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio, que era um demônio, era um espírito ruim, que fazia o garoto se jogar tanto no fogo quanto na água, né? Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo, se tiver de fé do grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta de espírito não se espere senão por meio de oração em jejum. Continuando. Reunido eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das suas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que visgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, isso significa que Jesus pagou o imposto para não se escandalizar, para não ir contra a lei, tá? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Nós estudamos de Mateus 16 e 17. No próximo vamos continuar Mateus 18. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Muita paz a todos.